Olá, amigos internautas, bem-vindos a este Washington Fora de Horas nesta terça-feira, 12 de janeiro de 2021, que amanheceu aqui com bastante frio e já geada. Aliás, os meus vizinhos andam a limpar o gelo dos vidros dos carros e pedimos de alguma forma desculpa por termos começado ligeiramente atrasados, porque às vezes a tecnologia prega-nos estas partidas. E hoje o Facebook decidiu não iniciar da forma normal. Como tal, estamos aqui a recorrer, tal e qual como temos estado a fazer nos últimos tempos, a alternativas técnicas. E vamos começar, vamos ter notícias de Moçambique, vai haver uma reunião da SADC por causa de Cabo Delgado, o FMI dá mais dinheiro a Angola, temos também o julgamento hoje de ativistas em Angola. Temos também aqui notícias dos Estados Unidos, onde aumentam as preocupações por causa da segurança em redor da tomada de posse de Joe Biden no dia 20 de janeiro, isto num dia em que o presidente cessante Donald Trump se desloca ao Texas para falar sobre um dos pontos altos dos seus 4 anos de mandato, que é a construção do muro fronteiriço com o México. Mas nós vamos então começar com Moçambique, isto porque os chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, vão reunir em Cimeira de 17 a 20 em Maputo, vão debater a violência armada em Cabo Delgado, isto segundo anunciado pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi, que ontem, recordam, encontrou-se com o seu homólogo da Tanzânia, John Magufuli. A Cimeira vai debater, entre outras questões, a situação de segurança na SADC, mas também em Moçambique, tendo Nyusi adiantado que já no sábado, peritos da organização, portanto a SADC, vão estar em Maputo para preparar esta Cimeira. A SADC, como recordam, ofereceu já há algum tempo ajuda a Moçambique para combater a insurgência, que há mais de 3 anos aterroriza a província de Cabo Delgado, mas o governo de Maputo tem recusado a ajuda, nomeadamente a nível militar. Entretanto, uma viatura foi atacada por homens armados na Estrada Nacional número 1, na área de Zove-Muxungue, na província de Sofala, isto no sábado, e que resultou na morte de um jovem de 22 anos. A informação foi só revelada ao fim do dia de ontem pelo porta-voz da Polícia de Moçambique em Sofala, Daniel Macuacua, que responsabilizou a autoproclamada Junta Militar da RENAMO. Os ataques atribuídos à Junta Militar da RENAMO, no centro de Moçambique, já provocaram a morte de pelo menos 31 pessoas desde agosto de 2019. Por agora, não houve qualquer reação por parte do líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO. De recordar que na semana passada falámos aqui da possibilidade de haver conversações entre a autoproclamada Junta Militar da RENAMO, de Mariano Nhongo, e o governo, e que seria de alguma forma mediado pelas Nações Unidas, pelo representante das Nações Unidas. Mas, como dissemos, há aqui boas notícias. Antes disso, antes de passar a Angola, gostaria de pedir aos nossos amigos, sobretudo aos nossos amigos de Moçambique, que estejam connosco, que nos digam o que é que acham da realização da Cimeira da SADC, se acham que vai mudar alguma coisa relativamente à situação em Cabo Delgado, e o que é que acham do facto do governo de Maputo até agora ter recusado ajuda militar de vários países e organizações. Portanto, aqui fica aqui uma pergunta para os nossos amigos. E agora vamos sim então vamos de Moçambique para a outra costa, vamos até Angola, a costa do Atlântico, e isto porque o Fundo Monetário Internacional concluiu ontem a 4ª revisão do Programa Económico de Angola, que permitia agora o desembolso imediato de aproximadamente 487,5 milhões de dólares. Com este novo desembolso, o FMI disponibilizou pouco mais de 2.143 mil milhões de dólares, de um total de 3 mil milhões, isto no âmbito do acordo aprovado pelo Conselho Executivo de 7 de dezembro. Portanto, o Conselho Executivo do FMI. Em nota, o FMI lembra que o acordo visa restaurar a sustentabilidade externa e fiscal,
melhorar a governação e diversificar a economia para promover o crescimento económico sustentado, liderado pelo setor privado. Portanto, aqui de novo um ênfase na necessidade de diversificação da economia angolana. No momento da terceira revisão, o Conselho Executivo do FMI também aprovou o pedido das autoridades angolanas para 540 milhões de dólares para apoiar os esforços do governo angolano para mitigar o impacto do Covid-19 e sustentar também a estrutura da implementação das reformas. Entretanto, o Conselho Executivo assegura, aliás, Angola assegura que o Executivo conseguiu um ajuste fiscal prudente em 2020 que inclui ganhos de receitas não petrolíferas e a contenção de gastos não essenciais. Portanto, voltando aqui um bocadinho atrás, houve aqui um salto no meu computador. O que eu quero dizer é que Angola, portanto, o FMI assegurou que o Executivo de João Lourenço conseguiu um ajuste fiscal prudente em 2020. Assim é que é a notícia, que inclui ganhos de receitas não petrolíferas e a contenção de gastos não essenciais, preservando os gastos essenciais com a saúde e a rede de segurança social. A vice-presidente do Conselho Executivo e a diretora também do Departamento de África do FMI, Antoinette Saé, reconheceu os esforços do governo de Angola, mas sublinhou que a estabilização das finanças públicas continua a ser a pedra angular da estratégia das autoridades. Este é um tema que nós vamos voltar na nossa emissão de rádio, porque vamos ter também aqui reações a este novo desembolso deste dinheiro por parte do FMI a Angola. Angola, onde a falta de consumíveis nos hospitais e meios de proteção individual para os profissionais de saúde pode resultar numa greve por parte dos enfermeiros de Luanda, isto segundo o secretário-geral do sindicato, Afonso Quilemba, o qual falou com a Voz da América e disse que os profissionais estão a ser ameaçados ou talvez, por vezes, até agredidos, diz ele, que exigem condições de atendimento. Portanto, são agredidos pelos utentes que vão aos hospitais e exigem condições de atendimento que, segundo ele, os centros não possuem. Afonso Quilemba acrescentou que, em função desse clima de insegurança, está iminente a paralisação do atendimento noturno nos hospitais situados em zonas mais problemáticas da capital. A Assembleia Geral de Trabalhadores, com a entidade patronal, está marcada para o dia 20 de janeiro, que deverá decidir sobre efetivação ou não da paralisação, que resulta igualmente da não satisfação de antigas reivindicações da classe. Ainda falando de Angola, o julgamento sumário de 11 ativistas detidos na última sexta-feira durante uma manifestação no município da Kazenga, em Luanda, contra o que eles consideram de vandalização do Muro da Cidadania deve acontecer hoje, depois de ter sido cancelado ontem. Os 11 ativistas são acusados de invasão e vandalismo de propriedade do Estado. Entretanto, o adiamento do julgamento não foi justificado, segundo o advogado dos ativistas. Este é um caso que a Voz da América tem vindo a acompanhar e vai continuar a acompanhar hoje. Portanto, esteja atento à nossa emissão de rádio. E vamos até Cabo Verde, onde a defesa do empresário e enviado especial da Venezuela, Alex Saab, entregou no dia 8 o recurso junto do Supremo Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal da Comarca de Barlavento, que a 15 de dezembro recusou executar uma sentença do Tribunal da CEDEAO, que no dia 2 do mesmo mês tinha decidido pela prisão domiciliária dele. Portanto, tinha decidido contra a estar na prisão e que deveria ser transferido para prisão domiciliária, tal e qual como Alex Saab e os seus advogados têm vindo a pedir. Em comunicado enviado à Voz da América pela defesa, que é dirigida pelo escritório do famoso advogado espanhol Baltasar Garzón, aqueles lembram que o tribunal estabeleceu que os tribunais de Cabo Verde deveriam conceder imediatamente a prisão domiciliária e cuidados médicos por um médico especializado e da escolha de Alex Saab. E mais importante, dizem os advogados, o processo da extradição deve ser suspenso até à audiência principal. Ora, o governo de Cabo Verde já se tinha pronunciado dizendo que a justiça cabo-verdiana não está sujeita à da CEDEAO, tendo a Procuradoria justificado que o arquipélago não ratificou os acordos que vinculam completamente a justiça do país
às decisões daquele tribunal. Entretanto, como se recordam, no passado dia 4, já deste mês, o Tribunal da Relação de Barlavento, na ilha de São Vicente, decidiu pela extradição de Alex Saab para os Estados Unidos. A extradição que os Estados Unidos têm vindo a pedir desde que Alex Saab foi detido em Cabo Verde. E a defesa, entretanto, anunciou que vai recorrer também ao Supremo Tribunal de Justiça contra esta decisão do Tribunal da Relação de Barlavento para extraditar Alex Saab para os Estados Unidos. E, entretanto, eu gostava de dar aqui os alôs aos nossos amigos internautas que estão connosco. Infelizmente, o meu ecrã é demasiado pequenino hoje para conseguir ver quem está connosco, mas pelo menos está José António Castro Correia, está connosco, Reagan Lasso e o DJ O Príncipe. Também temos a Beatriz Cruz, o José Luís e temos também connosco o Chemo Ibrahim Bari. Portanto, já agora digam-nos em que ponto do mundo, em que país se encontram a ver a Voz da América. Digam-nos também o que se passa aí, onde vocês vivem, onde vocês trabalham, como é que está a situação do Covid, como é que veem as coisas, a situação aqui até nos Estados Unidos, porque eu creio que, pelo menos através da Voz da América, têm estado a ser informados sobre o que se tem passado aqui nos Estados Unidos, desde a altura das eleições presidenciais em novembro e que vai ser concluído, portanto, um processo vai ser concluído agora dia 20 de janeiro, quando o presidente eleito Joe Biden tomar posse como o novo presidente dos Estados Unidos. Uma posse que Donald Trump disse já que não vai estar presente, mas o seu vice-presidente Mike Pence vai estar presente, tal e qual como outros presidentes, como George W. Bush, vai também estar presente Clinton, vai também, não estará presente Carter, porque Carter, como sabem, tem 90 e tal anos, eu agora não consigo precisar a idade de Jimmy Carter e devido a ele ser parte daquela população extremamente vulnerável ao Covid-19, Jimmy Carter não vai estar presente, mas vai estar presente também Barack Obama. E vamos agora até Guiné-Bissau. Para os nossos amigos guineenses, aqui vai uma notícia em que um deputado denunciou os colegas a quem disse que estavam a transformar o Parlamento num mercado. Ora, vamos saber. Trata-se de Ousmane Camara, ele é deputado do PAIGC, e afirma que os deputados da nação continuam a vender-se e transformam o Parlamento no maior mercado popular do país. Ora, o que é que os nossos amigos guineenses pensam disto? Camara afirmou que os deputados estão a colonizar o governo no sentido de fiscalizar a ação governativa. O próprio executivo monitoriza os deputados como bem entender, diz ele. Isto é grave, mas o mais caricato, diz ele, ainda é ver os deputados da Assembleia Nacional Popular a discutirem sobre a figura de uma formação política, deixando ideias de lado, e isso não é conceito de desenvolvimento, lamentou este deputado. O deputado da bancada parlamentar do PRS que suporta o governo, trata-se de Nicolau dos Santos, assegurou que o acontecimento deve ser visto de forma séria, não deve ser politizado. Nicolau dos Santos informou que há poucos dias, em Bismarma, houve um confronto entre as forças de ordem e a população que resultou na perda do indivíduo. Ora, é isto que Nicolau dos Santos estava a dizer, que não deve ser politizado, uma vez que houve a perda de vidas. Portanto, os nossos amigos na Guiné-Bissau enviem-nos também a atualidade na Guiné-Bissau. Estamos a falar, por exemplo, para as nossas estações afiliadas em Baifatá, em Buba, em Gabu, temos também em Cachungo, não esqueçam, a Voz da América também é ouvida em Cachungo com a Rádio Berulan, temos com a Rádio Comunitária de Baifatá. Estes nossos amigos que ouvem a Voz da América através destas rádios comunitárias, também em Bissau, estamos com a PGD Capital FM. Digam-nos o que é que se passa na Guiné-Bissau. Por vezes não é fácil de saber o que se passa na Guiné-Bissau, um pouco devido à falta de correspondentes internacionais aí no país e também devido à falta de uma imprensa forte. Vamos até São Tomé e Príncipe, onde o Parlamento aprovou o Orçamento Geral do Estado 2021, que aponta um crescimento económico de 5%. O governo, a oposição e economistas divergem quanto à estimativa que foi feita com base em donativos que o país recebeu e vai receber
para estimular a economia depois da contração económica verificada em 2020, claro, devido aos efeitos da pandemia do Covid-19. Depois da recessão económica de cerca de 6% em 2020, o governo santomense projetou para 2021 crescimento da economia na ordem dos 5%, com base num orçamento de 166 milhões de dólares, suportado em mais de 90% pela ajuda externa. O maior partido da oposição, que é a AD, pela voz de Arlindo Ramos, não acredita nos alicerces do crescimento económico apresentados pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus. Este é um tema também que nós vamos falar da nossa emissão de rádio, mas fica aqui também para os nossos amigos santomenses, mesmo que sejam poucos que nos estejam a ver, que nos digam também o que é que pensam desta aprovação do orçamento e também do famoso veto à eleição presidencial, relativamente à votação para a eleição presidencial. Vamos agora até à África do Sul, isto antes passamos aqui a notícias dos Estados Unidos, isto porque o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, tomou uma decisão que pode implicar questões económicas, problemas económicos para Moçambique. E isto porque ele decidiu prolongar as restrições recentemente impostas por causa do coronavírus e colocou mais restrições também ao tráfego nas fronteiras terrestres, enquanto o país enfrenta um aumento sem precedente de casos alimentados por uma nova estirpe do coronavírus. A economia mais industrializada do continente e é o pior país atingido por Covid em África e voltou ao bloqueio parcial no mês passado para conter as infecções que continuam a aumentar. As vendas de álcool, como recordam, foram proibidas para aliviar a pressão sobre os centros de saúde. As grandes reuniões estão proibidas, os parques estão fechados ao recolher obrigatório às 21 horas e Ramaphosa disse também que estas medidas seriam alargadas até novo aviso. Além disso, ele disse que as viagens pelos 20 pontos de entrada terrestres na África do Sul, aqui vem Moçambique, seriam restritas até meados de fevereiro. São restritas porque o transporte transfronteiriço de combustível, carga e mercadorias ainda será permitido, entretanto, e várias outras exceções foram feitas, incluindo viagens por motivos escolares e médicos. Ramaphosa exortou, entretanto, os sul-africanos a permanecerem cautelosos e limitarem as interações sociais. Até o momento, a África do Sul registrou mais de 1,2 milhões de infecções por coronavírus, representa 40% dos 3 milhões de casos confirmados em todo o continente africano e registra 33 mil mortes. E como nós dissemos, vamos aqui falar agora dos Estados Unidos, quando faltam cerca de 10 minutos para nós dizermos bye-bye. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump vai estar hoje em Alamo. Ora, estamos aqui com um problema de ligação à internet. Eu espero que continue a estar no ar. Portanto, estávamos aqui a dizer que o presidente Donald Trump vai estar perto da fronteira com o México para usar os seus últimos dias no cargo para destacar os esforços que a sua administração tem feito para conter a imigração ilegal. Será a sua primeira aparição pública desde a última quarta-feira, quando disse em discurso aos seus apoiantes que a eleição presidencial estava a ser roubada e os exortou a lutar antes daqueles invadirem o Capitólio do México. Com o seu mandato a terminar a 20 de janeiro, a administração Trump superou 30 milhas de muro de fronteira. A grande maioria da construção foi para substituir barreiras que já existiam ao longo da fronteira. A visita também ocorre um dia depois do secretário da Segurança Interna de Trump, abruptamente. Do lado, e eu creio que continua a ter presidente eleito Joe Biden. Portanto, eu vou repetir esta, porque de facto a internet hoje está aqui a criar-me grandes dores de cabeça, porque liga e desliga, mas estava eu a dizer que aumentam as preocupações aqui nos Estados Unidos, que a tomada do Capitólio dos Estados Unidos na semana passada por este presidente Donald Trump possa ser o início do que poderia ser uma série de Joe Biden. O FBI disse à Voz da América provas que sugerem que grupos ou indivíduos podem estar a procurar incitar à violência ou envolver-se em atividades criminosas em ligação com a planeada transferência de poder. O FBI adverte também sobre o potencial de violência, tanto em Washington como todos os outros estados americanos, 50,
O FBI para Washington a 16 de janeiro. Eles alertaram ver o presidente por meio da 25ª emenda. Ocorrerá uma grande revolta. O boletim do FBI alerta ainda que um grupo está a pedir que sejam tomados prédios estaduais, portanto prédios em vários estados americanos, prédios locais também e prédios federais, caso os esforços para remover Trump do cargo antes da inauguração a 20 de janeiro tenham sucesso. Como já aqui dissemos, iniciaram-se ontem na Câmara dos Representantes exatamente o processo para a impugnação ou destituição de Donald Trump do cargo da presidência. Entretanto, o FBI, apesar de não comentar sobre ameaças específicas, outras agências governamentais decidiram tomar medidas para reforçar a segurança. O Departamento de Segurança Interna direcionou os serviços secretos, que normalmente estão encarregados da segurança presidencial, para iniciar a sua operação de segurança para a tomada de posse já amanhã, isto 6 dias antes do que estava planeado. A Guarda Nacional dos Estados Unidos autorizou também até 15 mil membros para ajudarem nos esforços de segurança para a inauguração de Joe Biden, como dissemos, a 20 de janeiro. Entretanto, estamos aqui a chegar ao fim e apesar de eu continuar aqui com problemas de ligação à internet, acontece até nos Estados Unidos, como tudo acontece também nos Estados Unidos, tal como noutros países, de dizer que o secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou que tem a intenção de se candidatar a um novo mandato como líder da Organização Mundial. De referir que António Guterres, de 71 anos, terá o seu mandato terminado em dezembro deste ano e até lá a Assembleia Geral e também o Conselho de Segurança das Nações Unidas vão ter uma palavra a dizer sobre este desejo de António Guterres de se recandidatar. Por outro lado, o Cuba, como um Estado antes de Joe Biden anunciou a designação, citando que Cuba continua a abrigar fugitivos dos Estados Unidos, continua a recusar extraditar rebeldes colombianos, bem como continua a apoiar o líder da Venezuela, Nicolás Maduro. A designação de Cuba como Estado patrocinador de terrorismo vem com restrições, incluindo a proibição da maioria das viagens entre Cuba e os Estados Unidos, bem como a transferência de dinheiro entre os dois países. Não sabemos bem como é que os cubanos americanos olham para estas restrições, uma vez que muitos deles com família em Cuba enviam regularmente dinheiro para a família em Cuba. De recordar que desde que chegou ao poder, Donald Trump tem trabalhado para reverter os esforços do ex-presidente Barack Obama para uma reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba. Se recordam, Obama retirou formalmente Cuba da lista de terrorismo em 2015, um passo para restaurar então os laços diplomáticos com Havana. E estamos quase a chegar ao fim entre os meus problemas de acesso à internet. Hoje, portanto, há dias e dias de dizer que, segundo o Programa Alimentar Mundial, uma crise humanitária agiganta-se do sul de Madagascar com casos de fome e um índice de desnutrição que cresce cada vez mais. Também no Zimbábue, as autoridades prenderam nas últimas horas a porta-voz da Aliança do Movimento para a Mudança Democrática, Mahere, e acusaram-na de publicar ou comunicar declarações falsas prejudiciais ao Estado. Tudo tem a ver com um vídeo que circulava já na internet e que Mahere decidiu republicar no seu Facebook. Temos também, a 2 dias das eleições no Uganda, o regulador da comunicação nacional ordenou hoje que os provedores dos serviços de internet bloqueiem os aplicativos da mídia social e também as mensagens. Os ugandeses votam quinta-feira numa eleição altamente contestada e após uma das campanhas mais sangrentas em muitos anos, com o líder veterano Museveni a candidatar-se a um 6º mandato contra um dos principais candidatos da oposição. É um cantor que virou deputado, é Bobi Wine, tem 38 anos, é conhecido popularmente como o presidente do gueto. E ele fez campanha sempre com colete à prova de balas e também
com um capacete na cabeça, foi preso várias vezes e usada tal e qual como a sede de campanha dele hoje. E de referir também que temos em que redes sociais têm cada vez mais importância na vida das nações e no Twitter Zayn Malik está trending porque hoje é o aniversário dele. O ex-membro do grupo One Direction celebra 28 anos, portanto, parabéns Malik. Zayn começou bem um ano com o anúncio do seu novo álbum. Ainda no Twitter, o nome de Michael Jordan está trending, o homem mais sexy do mundo em 2020, segundo a revista People, está fora do mercado dos solteiros. Eles com a sua namorada, nada mais, nada menos de televisão, Steve Harvey. E o Twitter reagiu na hora com memes e muitas lamentações das admiradoras de Lori. No Instagram, o post mais popular é de Gigi Hadid, a namorada de Zayn Malik. Com ele tem uma filha nascida. Temos também no YouTube o The Weeknd, rapper canadiano, que continua trending com o videoclipe da música Save Your Tears, que já atingiu 38 milhões de visualizações em 6 dias. E no website da Voz da América temos, para chamar a atenção, a peça sobre o promotor musical moçambicano Bang, que faleceu ontem, segunda-feira. Ele era o fundador do Bang Entretenimento e marido da popular cantora moçambicana Lisa James. Estava internado no hospital de Joanesburgo, padecia de um tumor no estômago. E esta semana vai falar sobre anemia, o que é, que tipos existem, quais as causas e sintomas, como tratar. Enviem-nos as vossas perguntas para a doutora Nádia Camate, pelo WhatsApp da Voz da América, mais 908-652-4584. E pronto, de todos se vai despedir Ana Guedes, que esteve neste dia, terça-feira, aqui convosco no Washington Fora de Horas, com algumas interrupções na internet. Esperamos que não tenha afetado muito a vossa ligação e a compreensão das notícias que eu, entretanto, fui apresentando. Portanto, a todos me despeço com um grande abraço e votos que tenham uma boa terça-feira. Então, até à próxima. Bye, bye.